la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma edição do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Gabriel Divan, aqui não tem fã de canalha, e eu tô com ele que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, Carapanã. Olá, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Estamos aqui, cara, para mais uma Semana de Brasil, né? Sempre aí, você já tá olhando o título, você já clicou, você já viu, você já sabe quem é um convidado. E você está aí diretamente nos escutando do futuro, que, como eu diria várias vezes, a única certeza do brasileiro aí nos últimos 5 anos é de que vai piorar, Gabriel Divan, vai piorar. Bom... Pois é, grande, a maldição, a era inteira que ficará conhecida como a maldição de Petkovic, né? A maldição de Tiririca. Como é que a gente vai se livrar dessa maldição, cara? Qual é o antídoto? Porque a maldição, ela sempre tem um furo, né, cara? Você tem que levar uma espada até um certo lugar numa pedra, você tem que encaixar um rubi numa parede, em alguma maneira, você tem que achar um bebê. O que a gente faz no Brasil, cara? Como diriam aí nas redes sociais, né? Há uma polêmica, a gente tem que ir embora ou não tem que ir embora, tem que ficar aqui, tem que sair fora? Cara, boa polêmica, né? Embora do Brasil, pra onde? Essa é sempre uma boa pergunta. A questão, Gabriel Divan, é que é o seguinte, eu andei sabendo que... Sabe, tem uma parada, às vezes, assim, uma simpatia, assim, a galera faz pra casar, que coloca o santo de cabeça pra baixo. Tem uns aí dizendo que se você colocar o presidente de cabeça pra baixo, acaba isso tudo, cara. Então é isso. Tá aí, meu. É isso. Resolvido. Só acaba quando pendurar. Resolvido, Brasil. É, cara. É isso aí. Mas, velho, falando em galera que fica de cabeça pra baixo, né? Falando dessa turma aí, né? Que tá mais confortável lendo as coisas ao contrário, pelo menos pra nós, a gente tem um convidado, a gente tem um tema aqui muito interessante, né? Justamente num período aí em que o homem já tá começando a tomar as medidas mais drásticas para se segurar, né? Agora vai começar a pintar o cílio pra cá, vão tentar fazer uma escamoteada no nosso Bolsa Família pra lá, tudo isso para garantir a única coisa com o qual esse cretino se preocupa desde sempre, que é a sua campanha intermitente, a Never Ending Campaign, né? E a sua eventual reeleição, que a gente sabe que está muito abalada e é um cenário meio inesperado, né? Pelo menos para o que se tinha inicialmente, né? A gente não imaginava que ia ter tanta dificuldade assim, ou não também, né? Ou não. Afinal de contas, né, a gente precisa entender que esses caras são tão perversos na medida em que são burros. O que tu me diz do nosso amigo astronauta que está muito surpreso, está pikachuzinho das ideias com o fato de que surrupiaram basicamente todo o orçamento da sua pasta? Cara, imagina, né? Ele devia estar botando uma grana aí numa pesquisa sobre um travesseiro revolucionário, né? Assim, cara, que vai curar todas as suas dores, é magnético, funciona com I Ching, com Feng Shui, qualquer coisa do tipo, e aí, cara, viu a vaga cortada. Você lembra daquela reunião que ele teve com o deputado Nelson Barbudo, em que foi discutido cura pra Covid e não sei o que, um cara entregou um isopor com várias coisas, assim? Cara, maravilhoso. Aquilo é um pouco assim, é aquele esquema, né? Trapalhões com Al-Qaeda que a gente sempre fica discutindo, mas cara, é muito fantástico, assim. Isso é o Ministério de Ciência e Tecnologia de um país que fazia um monte de coisa aí, né, cara? Desenvolvia vacina, desenvolvia remédio, fazia, acontecia, inclusive mandou esse cara pra dar um rolê no espaço lá, pra fazer qualquer coisa, fazer um experimento, numa cooperação lá com os russos e, pô, é isso, né, cara? O cara foi pro espaço e agora ele quer mandar o Brasil pro espaço, Gabriel Divan. É mais ou menos isso, cara. Eu não me conformo que o único brasileiro que, in loco, pode registrar que a Terra é redonda e azul,
né? É uma figura que nem essa, né? Lamentável, né? Lamentável, né? Mas, enfim, a gente tem muita coisa pela frente aí, a gente tem que discutir algumas coisas que andaram se aproximando da mira, né? E a gente fala literalmente aí, porque tem clube de tiro nazista, tem uma série de referências bizarras e a gente faz aquela boa e velha pergunta, né? Será que já dá para chamar? Bom, quanto a isso a gente discute com o nosso convidado especialíssimo, mas antes, Carapanã, vamos lá, né? Tem algum salve aí pra galera? Cara, hoje só aquele salve de sempre, o salve malemolente, o salve moleque, que é um salve para todos vocês, ouvintes, comentaristas, divulgadores, colaboradores do Vira Casacas, porque, para repetir o que a gente sempre diz, a gente só está aqui por causa de vocês. E para vocês também. É isso. Maravilha, maravilha. Eu vou mandar um salve pro Antônio de Paula, então, né? Nessa pegada também, mas especial pro Antônio aqui. Ele divulgou agora que está em dia com seus apoios aí. Ele fala que apoia o Anticast, né? Grande Anticast e grande Gi Camargo. Ele fala que ele apoia o Patada de Pantufa lá, dá um apoio para Beatriz Falcão, um beijo para ela também. Ele fala que ele apoia o Medo e Delírio lá, porra, Cristiano e Pedro, né? Não precisamos dizer mais nada. E ele apoia o Vira Casacas também. Então é o seguinte, né? O Antônio é um abnegado, é um herói da transmissão independente de conteúdo no Brasil. Justamente pelo fato de que a gente sempre diz isso, né? Você nos apoia com o seu RT, você nos apoia com a sua curtida, você nos apoia compartilhando o link, a gente sempre fala a mesma coisa, né, pessoal? Chega de compartilhar só absurdo a título de gozação ou a título de desespero. Vamos compartilhar as coisas boas também, então clica lá, compartilhar, manda o link, manda pra galera, ó, escuta isso aqui. Porra, isso tudo é muito importante. Agora, se você faz que nem o Antônio, se você é alguém que pode contribuir um pingadinho ali pra gente, de vez em quando, né, mês a mês, uma quantia que parece irrisória, mas a gente sempre diz também, né, que dali a pouco não vai dar mais pra brincar. Dali a pouco a gente vai criar a categoria chiclete Trident, né, meu, porque com R$10, daqui a pouco o cara vai comprar meia cartelinha, o cara vai financiar, né, o pacotinho do chiclete. O cara vai parcelar no cartão. O fato é que categoria Pitch, R$5 mensais, categoria Vira Casacas, R$10 mensais, tudo isso no apoia.se/Vira Casacas. Se você puder dar esse apoio para quem produz conteúdo independente, seja podcast, Twitch, YouTube, projeto, filme, qualquer coisa, meu amigo, a gente está precisando. Quem não tem grandes estúdios por trás, quem não tem grandíssimos patrocínios aí, depende muito desse seu apoio. Apoia do jeito que puder, apoia na raça, apoia na alegria, apoia depositando um para nós. Mas é claro, estou esquecendo de alguma coisa? Ah, sim! Se você estiver por cima da carne seca mesmo, se você, né, vai jantar com o Paulo Guedes, né, se você pega a sua lancha aí e fica olhando o pôr do sol de dentro do alto mar, né, bom, tomando um champanhe francês, quem sabe, certamente você tem ali algum dinheirinho a mais, alguma reserva a mais para apoiar, né, a ditadura gay, o comunismo safado, a ecologia, ou qualquer outra dessas coisas aí que é do pessoal dos direitos humanos. Você vai entrar na categoria de George Soros, claro, essa categoria é aquela para quem pode dar R$10 mil mensais pra gente. E para essa categoria, a gente deixa escapar, né, um certo caráter dinheirista da nossa parte, porque para essa categoria a gente faz um mimo a mais para os ouvintes. A gente mima nossos ouvintes, a gente adula nossos ouvintes, a gente adora nossos ouvintes, a gente reza para eles, né, no pé da cama toda noite. Agora, para a categoria George Soros, a gente admite que a gente sempre propõe alguma coisa a mais. Então, se alguém quiser entrar na George Soros aí, vai ligar agora para o celular de Felipe Abal e aí nós vamos estar conversados, porque você vai se inscrever e você vai ganhar um brinde. E o brinde da semana, qual é, Carapana? Cara, é um brinde humilde aí dentro das possibilidades da categoria. Você vai... Tá aí, cara, diretamente nas Ilhas Virgens, em Caimã, que é um lugar chique do Caribe. Você vai estar com uma conta não numerada, secreta, offshore, sem pagar imposto aí, cara, como os nossos grandes expoentes da política econômica nacional. Cara, eu queria fazer só um comentário sobre isso, né? Eu acho incrível o seguinte, o que tem de puxa-saco de rico, né, meu, é uma coisa que a gente nunca vai mensurar,
Nós nunca vamos conseguir chegar aos pés da contagem efetiva do número de puxa-saco de milionário. Meu, o ministro da Economia de um país, né, tem dinheiro, né, de fonte não esclarecida em offshore sinistras que servem para pessoas lavar dinheiro de fontes não esclarecidas, né? É muito engraçado. Bom, o Carapana, assim como eu, é muito fã dos escritos do Roberto Saviano, né? A gente vai lembrar que no 000, aqui é uma espécie de dica cultural fora do tempo e do espaço, né? Mas no 000 do Roberto Saviano, que ele investiga toda a rota, todo o trâmite, toda a linha econômica mercadológica da cocaína no mundo, lembra que os caras criaram, né? Foi o FBI que criou um banco, a CIA, né, criou um banco fictício nas Ilhas Virgens, e aí os caras começaram simplesmente a depositar lá, e aí eles daqui a pouco tinham todo mundo na mão, né? E resolveram puxar a rede lá pelas tantas. Cara, todo mundo sai correndo para dizer, não tem nenhum problema o ministro ter offshore com não sei quantos milhões depositados. Quando começou a feder demais a coisa, os caras disseram, não, mas o ministro, ele não mexeu nesse dinheiro em nenhum momento, não sei o que. Cara, percebe como o argumento vai dançando, assim? Primeiro o cara quer me dizer que não tem nada de errado, essa falcatrua completa aí, escancarada. Depois, não, mas ele tá lá, mas ele não mexeu. Não, ele não mexeu, ele só mexeu com a economia do país, né, meu? Pá. Essa é muito boa, cara. Eu adorei, assim. Mas é engraçado, porque nessa história aí eu vou fazer uma previsão. Previsão sempre é furada, mas vou dizer. O caso do Guedes vai feder, cara. Porque se fosse fácil o que tá pra acontecer, ele não tinha contratado um advogado criminalista pra defender ele. Meu velho. Paulo Guedes, velho, né? Vai deixar de ser só no nosso em breve, hein? Bom, galera, você pode nos acompanhar no Twitter, @viracasacas, você pode curtir a nossa página no Facebook. Tá vivo o Facebook ainda, cara? Caiu ou tá em pé? Sei lá, cara. Devia ter acabado. Acaba esse negócio aí, prende o Mark Zuckerberg, bota no lugar. Que não deveria ter Cuidado, olha aí. Daqui a pouco nós vamos ter que contratar advogado Guedes ali. Vigiar e punir. Porque essa daí eu admito, essa daí eu não vou dar conta, né, cara? Se vier Zucker pra cima da gente aí, meu. Né? Mas enfim, santo de casa também é aquela coisa, né? Bom, você pode mandar e-mail para viracasacaspodcast@gmail.com, você nos escuta em todos os agregadores, você nos escuta nos serviços de streaming, você nos escuta diretamente do site do feed, lá onde, se você quiser fazer, né, a ouvida raiz, baixar o MP3zão para escutar naquele aparelhinho do tamanho de um dedo, né? Vintage, né, cara? Você também pode, cara, você ouve Viracasacas do jeito que você bem entender, sempre lembrando que viracasacas.libsyn, com Y e N de navio, né, .com, você vai encontrar lá, né, o feed, e aí, é claro, nos seus agregadores, em todo lugar que você quiser, tá lá o Viracasacas grátis, inclusive para você ouvir conversas como essa de agora, que vai começar depois da batida da madeira. Oi. Gabriel Divan, estamos aqui com mais um convidado que retorna, porque agora é isso, né? Tem que ficar chamando os caras que, sei lá, já tem mais de ano que não vem aqui. O Luiz Fernando Veríssimo tinha aquele personagem, o Ed Morte, né? E no escritório dele tinha um rato que ele chamava de Voltaire, né? Porque ele sempre volta. Pois então, cara, Mas não é Voltaire de Higienópolis, que fique claro, hein? Esse nós queremos distância, vai de retro. Nosso convidado, Acácio Augusto, se apresente aí para quem não te conhece, porque, né, a gente tem ouvintes novos e tem gente que tem menos de 30 anos que escuta esse podcast também. Então fica aí. Audiência rotativa do Viracasaca. Eu sou Acácio Augusto, sou professor lá no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e coordeno um laboratório de estudos de segurança que chama Lazintec. E acho que no que diz respeito ao que a gente vai conversar aqui, fiz a apresentação do manual Antifa do Mark Bray para autonomia literária e sei 2 ou 3 coisas aí sobre esses apitos de cachorro, né, como se chama,
do neonazismo que habita o governo Bolsonaro, pelo menos desde 2019, e o Bolsonaro, pelo menos desde 2004. Né? Olha aí, olha Estamos aí de pois volta. E tem uma coisa, assim, eu estava percebendo, dá para fazer assim, uma vez por ano eu venho no Vira Casaca, para pegar essa audiência rotativa grande. Vai Dos começar pais o choro. fundadores do podcast nesse país, que não tem nada a ver com esse bando de idiota aí. Daqui a pouco eu vou virar um tiozinho anti-maconha por causa do Monark. Falar assim, ó, jovens, não fumem maconha, senão vão ficar igual o Monark. Não, vai ser. Os dois, né, cara? É o Tanguy e o Acácio ficam aqui, só vem uma vez e que. É assim mesmo, meu. Aqui é canalice total. A gente chama quando precisa. E eles vêm. Brincadeira, né? Fazia tempo que não comparecia aí um dos nossos convidados, sempre mais comentados, programas muito bacanas. Você vai lá no viracasacas.com, bota na barra de pesquisa lá, Acácio, né? Acácio. E aí você vai encontrar alguns programas aí para você se divertir, caso você já não tenha escutado e tudo mais. Prazer tê-lo aqui de volta. E o nosso convidado, que é bom, né, Carapanã? Ele não só se apresenta, como ele já apresenta o tema do debate aí, né? Pois é, aí, como bom convidado. É isso. Eu vou fazer uma pequena introdução, mas é interessantíssimo, assim. Eu lembro... Todo mundo talvez lembre do Bolsonaro, primeira vez que ele aparece no cenário político para todo mundo, a partir daquela frase absurda que ele disse para a deputada Maria do Rosário. E eu acho que depois disso ele passa a frequentar alguns programas de TV de gosto duvidoso, apresentado às vezes por caras que se acham assim impressionantemente intelectuais, que acham que em Cuba não tem humorista, né? E... Bom... Existe um outro momento no qual ele vai para tomar as páginas de semanários, que é o momento no qual diversos skinheads, neofascistas e neonazistas organizam ali em 2011 um ato cívico, né, em defesa do Bolsonaro. Que eu acho uma coisa estranha, né? Assim, tudo bem, isso aconteceu. E isso levou o Bolsonaro a uma espécie de comentário de novo. Depois e esse é o mesmo tempo em que ele passa a ter uma atuação muito forte junto ao deputado Marcos... Gente, eu esqueci o nome dele, não é possível. Eu já estou confundindo todos eles. Assim. Feliciano? O Feliciano. É o Marcos Feliciano. Marcos Feliciano ou é Marco Feliciano? Bom, eu não lembro. O cara que gastou 100 mil reais para consertar a boca, né? E vira diretor da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? E faz toda uma coisa política contra a união homoafetiva, né? Isso se torna uma grande pauta. O Bolsonaro embarca nessa pauta, passa a ser convidado para mais programas a partir daí, onde ele vai simplesmente para dizer que... falar coisas, né, de tiozão homofóbico, mas às vezes com um requinte de crueldade. E, cara, bom, esse cara virou nosso presidente, né? E a gente vive um momento que é muito interessante, ou seja... onde você, ali a partir de 2015 e 2016, onde ele toma todo o cenário, primeiro porque ajuda a organizar um comício contra a eleição da Dilma logo depois da eleição, onde um dos filhos dele aparece armado, né, porque tem porte de arma, era escrivão de polícia, e depois... a questão da homenagem, né, ao torturador mais infame da ditadura. Eu sempre acho isso interessante, né? Como as homenagens não são aos caras que fizeram qualquer outra coisa, que ajudaram a construir qualquer coisa que a ditadura acha legal, não. As homenagens são aos caras dos porões, aos caras do lixo, aos caras que mutilavam corpos humanos para manter mamata de milico, né? E o que acontece agora que a gente está num momento absolutamente esquisito, onde você vê
plano de saúde que usa lema das forças especiais nazistas e que diz que óbito também é alta, né? Pelo menos segundo o que se passou na CPI, e que experimenta com medicação em pacientes sem que haja o consentimento livre esclarecido deles. A gente vai tendo momentos em que coisas estranhíssimas acontecem, né? Onde os filhos do Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro, se encontram com figuras que têm alguma ligação com o nazismo, ou fazem algum gesto que tem alguma ligação com o nazismo, ou falam alguma coisa que tem alguma ligação com o nazismo, ou usam algum lema que tem alguma ligação com o nazismo, ao mesmo tempo em que a gente consegue vislumbrar certas coisas no passado, né? Então, por exemplo, a grandíssima Adriana Dias, né, pesquisadora do neonazismo no Brasil, ela, por exemplo, achou mensagens do Bolsonaro ali de 2004, né, para certos fóruns neonazistas brasileiros. O líder do ato cívico neonazista pró-Bolsonaro lá de 2011 é alguém que estava organizando carreatas pró-Bolsonaro esse ano. E, bom, ainda tem dois dados são muito estranhos, são ambos ali de 2015 e 2016. O primeiro é que houve uma prisão de um neonazista, tinha postado fotos dele agredindo um morador de rua e também submetendo uma criança a coisas bastante absurdas, né? Tipo, enfim, fazer saudações nazistas e etc., que foi preso, e entre os pertences dele que foram listados pelo Ministério Público estava uma carta do então deputado Jair Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, Carlos e Eduardo Bolsonaro praticaram tiro num clube nos Estados Unidos, conhecido como Clube 88, e a gente vai discutir por que isso já é uma coisa esquisitíssima, né? Em 2016, eles foram para os Estados Unidos, em janeiro de 2016, praticaram nesse clube, que é um clube que todo mundo diz que é um clube de simpatias nazistas, que aparecem o tempo todo, né? A agência pública mostrou que isso aconteceu, e os caras têm toda uma série de merchandise com o que a gente chama de dog whistle, né? A gente vai explicar, e a gente já falou sobre isso no Vira várias vezes, com dog whistle nazista, e esses caras estavam lá em 2016. Em 2016, aquele ano já foi estranho, mas 2018 foi mais esquisito ainda, né? Porque foi um ano que eu não sei se vocês lembram, mas você tinha colunista aí de jornalão dizendo que não podia chamar o Bolsonaro de fascista. E aquela coisa meio estranha, né? Fascista é só os caras que vêm da região de Fácil, na Itália, né? Como o champanhe francês, e que o mesmo jornal que disse que a gente não... que instruiu os editores a não definir o Bolsonaro como um candidato, né, de extrema-direita, como um político de extrema-direita. E ele foi absolutamente normalizado, né? Então, assim, desde então, a gente chegou ao ponto de convergência de maluquice com relação ao nazismo, que talvez tenha sido uma espécie de ápice, né, que foi a performance do então secretário de Cultura Roberto Alvim, que foi citar Goebbels, né? Goebbels ao som de Wagner, com uma montagem totalmente absurda. E é isso. Toda hora isso volta. Toda hora isso volta. E aí, o episódio de hoje ele tem um título que seria mais ou menos algo como uma proposta como assim, agora já dá para chamar de fascista? Agora já dá para chamar de nazista? Porque o que está acontecendo? Por que toda hora isso aparece? E por que existe uma dificuldade imensa em tratar isso de frente, né? Cássio Augusto, sinta-se à vontade. Então, cara, é assim, o cara já preencheu, né, a cartela inteira factual de relação direta com o que poderia se chamar especificamente ideologia nazi-fascista italiana, alemã, enfim, né? Quer dizer, ele já elogiou as qualidades intelectuais do Hitler em algum momento aí. Ele já tirou foto com sósia do Hitler, não lembro aonde agora, uma coisa que rodou aí na internet. Ele já perdoou o Holocausto. Além da fala do Roberto Alvim, citando Goebbels e ouvindo Richard Wagner, e enfim, todo mundo sabe a importância
que foi dado ao Richard Wagner durante o regime nazista alemão, tem o gesto feito pelo Felipe Martins no Senado, que era um gesto de supremacista branco. E acho que o evento mais recente, né, para além de tudo que você já falou também, é a foto dele, né, com a Beatrix von Stock, que é da Aliança para a Alemanha, que é uma espécie de partido neonazista tal, que é nada mais, nada menos do que neta do Paulo Guedes do Hitler, né? Tipo, era ministro das finanças, uma coisa assim. Mas eu acho que o mais interessante da gente retomar ou repisar, e é muito louco, né? Porque pelo menos assim, para a gente isso é bastante evidente, é isso que você disse, de que sempre pairou uma ideia de que seria um exagero tratar o Bolsonaro como um fascista ou como um político de extrema direita. Isso foi colocado não só por colunistas de jornais, pela própria linha editorial do jornal, mas também por muitos pesquisadores, tal. E quando vocês falaram: "Ah, vamos lá conversar sobre isso", eu pensei: "Pô, é foda, né?" Porque do ponto de vista histórico, um cara que já passou por aqui também, que é o Odilon, teria muito mais, coisa para dizer sobre isso do que eu, porque pesquisa o integralismo, pesquisa, né, um outro momento dessa circulação das ideias fascistas no Brasil com a candidatura de um cara adorado pelo bolsonarismo também, que é o Enéas Carneiro, que era do Prona e que se tornou uma figura meio folclórica da disputa eleitoral brasileira. Mas, o tal do Márcio Galante, né, que é um dos organizadores dessa manifestação de abril de 2011, em apoio ao Bolsonaro, ele diz uma coisa, né, numa matéria da época, que eu achei bem interessante para pensar isso. Esse Márcio diz assim, abre aspas, ele é ridicularizado pela mídia, mas muita gente concorda com ele. Né? E aí, acho que a gente tem que dar um passo atrás e, primeiro, assim, é óbvio que se você quiser trazer todas as características de um regime fascista e de vinculações simbólicas ideológicas, você não vai conseguir, porque o fascismo foi um acontecimento histórico localizado e eles não costumam se repetir. No entanto, assim, quer dizer, o Bolsonaro ainda dá de lambuja vinculações como essas, as várias coisas que foram lembradas pelo Carapano e agora por mim aqui, mas, se você pensa que o fascismo é, antes de tudo, uma espécie de tecnologia política ou de comportamento político, aí essa vinculação se torna ainda mais evidente, que é um discurso de ordem, né, calcado na ideia de necessidade de ordem, um masculinismo extremo e vinculado ao nacionalismo e valorização da família, e, consequência disso, uma misoginia absurda. Não à toa você começou lembrando do episódio com a Maria do Rosário, que, para além de qualquer disputa política, partidária ou mesmo ideológica, né, mostra bem como o cara atuava, né? Ou mesmo, é claro que a adoração ao Ustra vem de toda a ligação com a ditadura civil-militar brasileira e com esse vitimismo dos profissionais da segurança no Brasil, né, dos militares e dos policiais, de que eles são atacados pela opinião pública, que ninguém reconhece o trabalho que eles fazem e tal. Nessas outras coisas ainda lembrei de uma, né, que ele, em algum momento, quando ainda era deputado, em 98, ele defendeu 8 alunos do Colégio Militar de Porto Alegre que escolheram para homenagear na sua revistinha de Grêmio Estudantil como figura histórica o Hitler. E na época ele foi questionado pela imprensa: bom, como assim o senhor, um deputado eleito, né, apoia um grupo de estudantes que queria homenagear o Hitler? E o Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, eles estavam realmente carentes de ordem e disciplina nesse país. Então, para além da vinculação direta, simbólica, explícita, né, o Bolsonaro explicita esse desejo de ordem, esse nacionalismo, esse masculinismo e essa misoginia, que são traços que atravessam o regime fascista italiano e nazista alemão. E mais, né, eu acho que muito dessas pessoas, sejam colunistas, sejam pesquisadores, que tentam performar uma espécie de rigor
teórico-metodológico, de rigor histórico, contribuem para uma coisa que a própria, digamos assim, produção cultural em torno do nazismo ajudou a criar, de que o nazismo foi uma grande excepcionalidade da política moderna, né? Então, o mundo era um mundo legal, que vivia ali dentro de democracias liberais capitalistas, que tinham seus problemas, tinham questões de violência, guerra, tal, mas o Hitler foi um maluco que extrapolou tudo isso. Quando, na verdade, você tem, na mesma época, né, no mesmo entreguerras e até parte do pós-Segunda Guerra, uma série de regimes políticos que vão, no mínimo, flertar com esse corporativismo estatal fascista. A gente pode falar do Getúlio Vargas no Brasil, a gente pode falar do salazarismo português, a gente pode falar da ditadura dos coronéis na Grécia, a gente pode falar do franquismo, do franquismo espanhol. E aí você vai ver que, assim, primeiro, né, interessa para um político como o Bolsonaro um papo desse em torno do nazismo, porque, guardadas todas as proporções, a relação que ele guarda com o período da ditadura civil-militar seria a mesma que neonazistas guardariam com a experiência nazista na Alemanha. E segundo, porque esses valores são comuns, né? E o que é mais interessante, eu acho que aí a coisa começa a ficar até mais preocupante do que simplesmente a figura do Bolsonaro, é que a gente vive, pelo menos desde 2008, desde a grande crise, uma articulação planetária de uma internacional neonazista, né, que às vezes é docilmente chamada de alt-right. Então, né, a relação do Bolsonaro com os caras do clube de tiro lá 88, né, a própria articulação do Steve Bannon, a relação com essa deputada alemã, a relação com o governo húngaro, com o governo da Ucrânia, com o governo polonês, né, com o Rodrigo Duterte, com o Modi na Índia. Existe sim uma rearticulação desse neonazismo. E aí, além do problema de não aceitar essa caracterização, né, desses colunistas que lá em 2018 ficavam, não é fascismo, não é bem fascismo tal, acaba esbarrando também na ideia de que a maneira de combater isso é uma espécie de ampliação da esfera pública e do debate, onde, por meio do exercício da razão, as pessoas iam entender que ele é um sujeito pernicioso. E quando, na verdade, esse avanço da alt-right global depois de 2008 vai ter um campo vasto para mobilizar aí, que é o declínio do homem branco médio estadunidense, que é um desmonte do welfare europeu, e que é o efeito dessa crise, por exemplo, no sul global, né, para falar assim, mais amplamente, não só de Brasil. Então, num quadro como esse, aparece um cara dizendo assim: ó, eu vou te dar uma arma, você vai voltar a ser o pai de família respeitado, você vai conseguir um emprego, não vai ter essa coisa de gay te enchendo o saco, de mulher dizendo o que você tem que fazer da sua vida, e vai ser restituído esse seu lugar, para usar lá o verso do Caetano, de macho adulto branco sempre no comando. Então, eu diria, para terminar essa abertura, assim, não só há evidências explícitas, né, e até numa conversa que nasceu meio do Twitter minha do Carapanã, de coincidências entre 1000 aspas, diretas entre o Bolsonaro, os seus asseclas, os militares brasileiros, com o nazismo, como há uma forma de fazer política que ganhou tração, e o que eu acho mais preocupante é que ela não vai se apagar com o sumiço do Bolsonaro da cena pública, né? Se o Bolsonaro for preso, morto, se ele, enfim, perder a eleição, seja o que for, essas forças já estão aí mobilizadas, né? E quando se colocava isso lá nos idos do final dos anos 90, né, ou mesmo os grupos antifas que estiveram contra essa marcha em 2011 de apoio ao Bolsonaro, organizada por grupos abertamente neonazistas, como a Combate Hack, o Stormfront e tal, quando essas pessoas ficavam dizendo ali, olha,
existe uma articulação neonazi no Brasil, esses caras estão na rua, eles estão batendo em gente gay na rua, estão batendo em nordestino, no caso de São Paulo, estão batendo em punks, em anarquistas, em comunistas e tal. Isso era tomado como briga de gangue, como uma coisa desimportante. Só que foi de briga de gangue, os caras elegeram um presidente. E aí eu acho que é inequívoco assim, dizer que o Bolsonaro é um fascista. Gabriel Divan. Pois é. Aqui não vai, obviamente, nenhuma tentativa de amenizar isso que vocês estão falando, não vai nenhuma tentativa de problematizar, né, ou vamos olhar o outro lado e coisa e tal, não. As evidências, as relações, os fatos, as questões de postura são todas muito claras, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma questão que, para mim, é interessante de ser discutida, né? Eu vou puxar uma coisa. Vocês me perdoem se eu confundi os filhos, né? Porque aquele bando de moloides lá, às vezes eu não sei quem é quem exatamente, mas se eu não me engano foi o Eduardo, né? Que ao ser perguntado quando da morte do autor conservador britânico Roger Scruton, então o legado de Roger Scruton, e o cara andava para lá e para cá com esses biltres aí, né? Eles vão lá ver Steve Bannon, o outro vai lá tirar foto com a neta do não sei quem. Eles adoram ser papagaio de pirata, né? De uns outros cretinos como esses, né? E aí, ao ser indagado sobre a questão da morte do Bannon e tudo mais, né? O Eduardo teria dito, pois é, eu tenho todos os livros dele, é um grande legado. E aí perguntaram, mas qual que tu prefere? Ele apontou um deles lá, esse aqui, né? Esse aqui é interessante. Tá, mas aí perguntaram qual é a ideia básica que tem ali, né? O que te chama atenção? Aí o cara desconversa até que ele fala assim, nem li direito, né? Então eu não sei exatamente por que o cara prefere um ou outro, será que é pela capa, né? Ou coisa parecida, se é que sabe ler, esse infeliz, né? A grande questão é, há também um caráter aqui de um jogo de cena que não pode ser deixado de lado, né? Repito, não estou querendo dizer que esses caras não são nem querem ser associados e propagar ideologia neonazista. Agora, será realmente que existe um compromisso orgânico com essas coisas? Ou será que também não tem esse troço do tipo assim, olha lá, os caras eram da disciplina, da ordem, matavam mesmo os comunistas, hein? Então, né, vambora e tudo mais. Por quê? Me parece que toda essa família aí, né, eles padecem de um conhecimento político e histórico, né, que é visível, né? Os caras são uns energúmenos. E aí me parece também que eles vão muito nessa onda daquilo que é propagável, né? Do tipo, não vou duvidar, pelo contrário, eu vou afirmar que sim, tá? Mas, hipoteticamente, será que esse cara sabe realmente toda a implicação, por exemplo, de tirar uma foto num troço que o nome é 88? Será que ele está legitimamente defendendo uma questão do 88, do Heil Hitler, não sei o quê? Ou ele está mais naquela onda de, bah, essa foto aqui vai ser polemicona, hein? É meio coisa do Hitler aí, a esquerda não gosta. Não. Será que o cara tem um interesse orgânico numa questão de nazismo? Ou será que é essa coisa de a esquerda chora, então kkk, né? Esse tipo de coisa. Repito, eu concordo com a hipótese inicial com o que vocês trouxeram aqui. Para mim está mais do que evidente essa ligação. Agora, a gente não pode negar que num mundo como hoje, né, como o de hoje, numa situação de propagação de ideias através dos mecanismos que esses caras costumam utilizar, tudo que vier bem para poder causar um furdunço e tudo mais, vem bem, vem interessante. Segundo ponto, né, tem essa coisa, né? O cara também olha o nazista, o cara é tão idiota, o cara é tão filha da puta a ponto de olhar um nazista, não como alguém que é um assassino, como alguém que é preconceituoso, como alguém que tem um conjunto de ideias completamente errado. É capaz de olhar o nazista como quem diz assim, pois é, né? Esses aí sim eram polêmicos, né? Esses aí mandavam brasa, tal. Até que ponto, né, esses caras conseguem realmente apreender a dimensão do que eles estão fazendo? Será que é 100% na consciência de sim propagar o nazismo? Porque quando tem aquela questão que foi até programa nosso, né, como
o Acácio mencionou, que foi com o Odilon, um programa muito bacana também sobre a questão do secretário de Cultura Alvim, né? Aquilo lá é evidente que é proposital, né? A gente já está acordado quanto a isso, né? O cara fez uma propaganda para imitar Goebbels, botou uma postura para imitar Goebbels, botou um cabelinho de Goebbels, botou um retrato lá para fazer às vezes, né, da mesma cena, botou trilha sonora, botou as palavras, ou seja, o cara está inspirado, o cara está querendo passar aquele recado, aquela imagética e tudo mais, né? Agora, quando tem essas questões aí de falar de armamento e coisa e tal, será que os caras realmente eles estão a fim de propagar uma doutrina, uma cultura, ou será que os caras estão vendo pelo lado do puto exército esse aí, né? Os caras iam lá e os comunistas ficam putos, isso aqui. Será que tem isso também? Cara, eu concordo demais com você, Divan. Eu não acho que são excludentes, sabe? Tanto que o programa, viu, cara, você já deu o nome aí, eu tô aqueles convidado bem folgado, né? Podia chamar assim, as ligações do governo Bolsonaro com o nazismo, ou o nazismo maroto, o nazismo moleque, o nazismo... Porque eu acho que tem essas duas coisas, eu acho que tem uma coisa que é uma imbecilidade completa, tipo, e aí, cara, eu tenho certeza, assim, que... quer dizer, certeza eu não tenho, mas assim, é muito provável que, por exemplo, um dos filhos lá, não sei se o Eduardo, o Carlos, quem seja, não faça a menor ideia que 88 H, é a oitava letra do alfabeto, então é HH, que significa Heil Hitler. Pode ser que ele nem saiba, mas que ele abraça, porque assim, é isso aí, a gente é da arma mesmo, viu? E se mexer com a gente é tiro, e agora? Mas que, ao mesmo tempo, por que eu acho que elas não são excludentes? Porque mobiliza esse sentimento de privilégio perdido, né, que o cara tenta garantir na bala, com essa vitimização, onde o nazismo ou os discursos neonazistas têm crescido na ideia de defesa da liberdade de expressão. Então, tipo, eu vou falar um negócio nazista aqui só para provocar os caras e depois vão dizer. O complemento da justificativa do Jair Bolsonaro lá de 98, que defendeu os estudantes do Colégio Militar lá de Porto Alegre que homenagearam Hitler, foi, primeiro, eles têm uma vontade de ordem e disciplina, e segundo, eles têm liberdade de expressão para achar que o Hitler é um cara bacana. Né? Então, eu acho que tem as duas coisas, assim. Claro, diferente de um sujeito como o Alvim. O Alvim é uma figura, enfim, ele tinha um teatro ali na Rua Augusta, tipo, é um cara que tinha uma certa carga e sabia o que estava falando, sabe o que é Richard Wagner, a ligação dele com o nazismo que for. Agora, no caso dos Bolsonaro, pais e filhos, eu acho que tem muito isso que o Divan falou mesmo, assim, é o nazismo maroto, é o nazismo de Havaianas. Eu vou dizer só mais uma coisa aqui, né? Por exemplo, quem está ligado em símbolos, em estandartes, em trapos e cantos de torcida organizada no Brasil, tu vai ver que tem muita torcida assim que os caras exibem faixa lá com o Che Guevara, por exemplo, né? O Che Guevara dos caras, né? Claro, não descontando que tem gente lá dentro que sabe, né? Não estou dizendo que todo mundo é coisa parecida. Não tem gente que sabe, mas tem muita gente que vai exibir o Che Guevara como quem diz assim, esse cara é um guerrilheiro. Esse cara encara a galera na selva lá e ele com um fuzil nas costas lá vai para cima do exército, da polícia, não sei o que e tudo mais. Assim como tem torcida organizada com o bandeira do Bin Laden, né? E eu duvido muito que os caras estão glorificando uma morte de inocentes, né, com base num atentado, né? Os caras estão glorificando uma imagem de Bin Laden como que diz assim, esse cara é foda, o cara perturbou o império, não sei o quê. Então, assim, às vezes eu acho, né, não negando que há, sim, um componente de propagação ou cooptação nazista literal, às vezes eu acho que é isso mesmo, né? O nazismo do Bolsonaro e seus apoiadores, às vezes passa por essa coisa do tipo assim, é que nem o cara mandar lá uma bandeira, uma camiseta com o Bin Laden, uma com o Arafat e uma com o Che Guevara. O cara sabe que esses caras eram pessoas que perturbaram alguém desde baixo, né? Que perturbaram, que foram ícones, né, de uma espécie de revolta, mas o cara não necessariamente está dizendo que apoia as causas ou a ideologia ou os escritos dessas pessoas. É essa coisa. Então, às vezes tem isso, né? Quando o cara pega e diz assim, arminha aqui, tática, 88, não sei o quê. Ou quando, por exemplo, o Bolsonaro,
quando ele fala em algumas vezes sobre as questões de ordem e disciplina, não sei o quê, ele está recortando uma parte do nazismo que ele acha que é interessante, né, e que ele acha que, ó, com isto aqui dá para se concordar, né, pessoal? Ou seja, tem isso aí também. Agora, o que me preocupa são as associações literais que também tem, né? Como falou a Cássia, não são coisas excludentes. Só um negócio, desculpa, Carapana, a gente tá te cortando, mas tem uma coisa que eu acho que também leva para compreender um pouco isso. Que além do Bolsonaro ter toda essa ligação, eu diria até talvez mais afetiva do que ideológica, com essa imagem de virilidade e de combate em relação ao nazismo, ele é um fenômeno de rede, né? Então, permite esse tipo de coisa que o Divan falou. Eu vou aqui recortar só o que me interessa, e aí isso vai criar um rebuliço. Não à toa é comum hoje, numa juventude que seguramente conhece bem pouco, por exemplo, o que foi o stalinismo na Rússia, também mobilizar isso. O Stalin é foda, matou os nazis lá no inverno russo. E aí é difícil você cobrar, e eu acho que isso torna ainda mais ridículo os debates de colunistas sobre podemos caracterizar de nazista ou não, porque acho que o que é interessante, né, e preocupante também nisso, é o tipo de afeto político que essa coisa mobiliza, e que é um afeto político autoritário. Caras, eu tenho uma opinião talvez seja um pouco diferente, assim. Eu passei muito tempo prestando atenção em duas coisas nesses últimos anos. Eu acho que a primeira é o tipo de condições que levou ao surgimento dos fascismos europeus, assim, né? O que aconteceu, por que isso se deu daquela maneira. E a outra coisa é que, como alguém que começa mobilizando uma forma de fascismo imagético, memético, de fato se torna fascista, né? Não tem muito como manobrar em torno disso, né? Eu acho muito complicado, inclusive, estabelecer uma separação, porque talvez a gente, como eu acho que o Acácio falou muito bem, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser lembrado o tempo todo, fascismo como um tipo de tecnologia política, né? No sentido de uma espécie de método de conquista do poder, de sei lá o quê. É algo que talvez faça mais sentido para entender certas movimentações políticas do que outra coisa. E algo que eu acho que o fascismo faz muito bem, e fez muito bem naquele momento, foi a primeira apropriação de certas tecnologias novas, o rádio, no caso, né? E segundo, essa discussão justamente com a imagem, né? Você tem toda uma coisa que ela tá vinculada a uma certa imagem, né? Os caras produziam muita fotografia, produziam muito jornal, produziam muita revista. Cara, a quantidade de publicação integralista que tinha no Brasil era uma coisa impressionante, né? Os caras circulavam essas coisas. E, inclusive, a organização de um partido nazista no Brasil, ela teve o braço de propaganda como algo muito importante. Então, assim, eu não acho que existe uma diferença entre essa coisa do sentido do, olha, tá ali, é um negócio meio assim, pô, aquele cara lá, ele era meio doidão, né, e tal. Vou contar um caso anedótico, mas uma vez eu conheci um cara que, isso assim, no interior do Brasil, do tipo, bicho, na roça mesmo, saca? E um cara que chamava, sei lá, tinha um primeiro nome e depois Hitler, Mussolini e depois os sobrenomes dele. Já um senhor, assim. Não era o tal delegado que aparece no documentário do Leonardo Pareja, o que já é preocupante, né? Ou seja, tem outro cara que tinha esses dois nomes. E eu fiquei curioso e perguntei, por quê? Não sei o quê. Ele falou, cara, eu já quis trocar, na real, porque meu pai ficava escutando notícia da guerra e ele achava legal, né? Tipo, o cara dá mó trabalho, assim, né? Olha aí, ele tá detonando tudo, o cara conquista tudo e tal. Eu falei, perguntei, seu pai era integralista, ele tinha alguma coisa. Eu falei, cara, o cara era analfabeto, o cara estava no rádio, o cara não tinha a mínima noção do que era, assim. E é isso, assim, o cara, sei lá, era um cara que trabalhava na roça e, sei lá, pirava com isso, assim. Mas isso tem essa dimensão estética, ela não pode ser separada, né? Porque essa questão de como
Os caras, eles meio que tomam a cena, né? Como eles meio que tomam as coisas, eles tomam certos símbolos, eles se apropriam, eles direcionam certas coisas. Porque, vamos lá, a coisa mais fantástica, a gente tem que lembrar. Enquanto a gente está falando sobre isso tudo aqui, né? Esse bando de, abre aspas, coincidências, fecha aspas, a direita, no mundo todo, essa mesma direita, passou esses anos todos dizendo que o nazismo é de esquerda, né? Porque o Hitler era do Partido dos Trabalhadores Socialistas e não sei o que, nacional, socialista, parará, que já era uma coisa que os fascistas, que os próprios nazistas, né, alemães criaram para cooptar gente, cooptar trabalhadores, tirar a gente dos sindicatos, né? Essa é uma ideia que estava dada na criação lá da primeira versão do Partido Nazista. Então você tem essa questão estética, eu acho que ela é muito mais central do que qualquer coesão ideológica. Então, eu acho que a estética e o método, eu acho que elas têm um poder muito maior do que a gente acha, assim. E a outra coisa que é absolutamente bizarra, né, no nosso nazismo maroto, é que, assim, é como ele consegue ser normalizado, né? E aí a gente volta para um problema. Eu parei de tentar fazer qualquer comparação com qualquer fenômeno que acontece à direita e qualquer fenômeno que acontece à esquerda. Eu acho que eu já não dou conta de fazer isso mais porque a gente tem um problema muito sério, e eu acho que esse é um problema global, que ele permite a normalização dessa extrema-direita, que é o seguinte. Você tem diversos espectros e diversas coisas, diversas ideologias e diversas outras coisas que convivem dentro desse espaço político, sei lá, do que é essa suposta aí, democracia liberal e todas as coisas. Isso está ali há muito tempo atrás, né? A esquerda, em geral, quando chega no poder nos lugares quase todos do mundo, o que ela está preocupada em fazer redistribuição de renda, promover programas, os caras estão com toda uma... É impressionante, né? É sempre quase uma coisa de uma tecnologia, enfim, de governo e pensamentos e tal. E você vai ver, volta lá na social-democracia, nos primeiros experimentos socialistas europeus, lá atrás os caras estão fazendo a mesma coisa o tempo todo, né? Muito menos interesse no poder e muito mais interesse no governo via de regra, né? E o que é mais estranho, né, quando a gente olha, porque essa é uma outra discussão que a gente teve aqui da última vez que o Acácio veio, é que essa direita, essa extrema-direita, quando chega aí, ou essa direita, porque eu acho que ela esses caras aí, tipo Bolsonaro, tipo Trump, tipo o próprio Partido Conservador inglês, você pode ir jogando aí um monte dessas figuras, o Orbán na Hungria, Ordem e Justiça na Polônia e tal. E esses caras, eles chegam e o interesse deles é menos no governo, muito mais no poder, né? Ou seja, de fato, o tal do plano de poder, né? Que ficaram dizendo que o PT tinha durante muito tempo. E caras, o que é impressionante é que, assim, a gente tem duas coisas que, se a gente for generalizar, a esquerda no mundo todo, ela está muito mais próxima do que seria um ideal centrista de governo, ela está tentando administrar a crise o tempo todo. E o que essa direita está fazendo é algo muito mais profundo. Ela está tentando tomar a crise como um método de poder, né? Que é o que a gente discutiu quando o Acácio veio aqui da última vez. A crise é um método. O cara cria a crise e ele usa esse método para avançar uma casa e tomar o poder, assim. Então eu já acho que... E aí o problema é, você tem todo um aparato de inteligência, todo um aparato de gente pensante, de caras que estão na mídia, jornalistas, de coisa que só sabe falar uma coisa. Olha aqui, tem dois extremos. Você tem dois fenômenos e esses fenômenos são sempre idênticos, eles são sempre iguais, eles são sempre... você tem essa espécie de binarismo, né? Ou essas aglomerações esquisitas. Não vamos falar de extremismo, precisamos de não sei o quê, que está sempre agrupando coisas que não são agrupáveis, né? Ou opondo coisas que são obviamente opostas, mas colocando elas num pressuposto de simetria. E isso é o maior vetor de normalização desse tipo de neofascismo e neonazismo que a gente vê, né, o tempo todo. Porque como é que o cara que sobe no palanque para falar de morte
pode ser colocado como um oposto igual e simétrico do cara que sobe no palanque para falar de matar fome. A única coisa que o cara tá falando é de matar fome. Como que é que isso é igual, entendeu? Então, esse é um problema, é outro problema bastante sério. E eu acho que aí a gente tem algo que eu acho bastante complicado, porque essa exploração estética, né, e talvez sentimental de um nazismo maroto, cara, ela é contagiante, né? E ela cria é sempre essa coisa meio dúbia, né? É fantástico essa coisa de como os caras pegam um símbolo absolutamente inócuo, tipo aquele símbolo de ok, que é um negócio que tinha em qualquer lugar, começam a trollar que isso é uma coisa da extrema-direita, e vão trollando e falando que isso é uma coisa de neonazista, e vão usando isso para ficar provocando o jornalista, e de repente um maluco entra numa mesquita na Nova Zelândia, fuzila um monte de gente, assassina um monte de gente e faz o gesto. Não só quando ele é preso, mas também quando ele vai a julgamento. E aí o negócio está coroado agora como algo que de fato é nazista, né? Ou seja, que está vinculado a uma supremacia branca e que está vinculado a uma violência, que é o que o nazismo representa, né? É isso, assim, eu acho essa é uma coisa que talvez o meu fascínio mórbido fique em torno disso aí. Falei demais, desculpa. Não, e deixa de importar também essas diferenças, se houverem, vamos deixar claro, né? Porque se o cara não é exatamente um fascista ou um nazistóide orgânico, né? O cara tá cercado de gente que né? Então o cara tá confortável nessa posição e o cara tá cercado de pessoas que são assumidas assim, né? Quer dizer, é cara lá que bota suástica em piscina, né, e diz que não é para ser nazista. É cara que faz cosplay de Hitler e vai tirar foto lá e o cara acha massa. É todo esse troço aí. Então, quer dizer, essas diferenças que nós estamos situando aqui, eu só fiz aquela provocação, né, joguei na mesa aquela ideia, porque me parece que alguns caras da família são tão burros, né, que eles absorvem essas coisas com base nisso aí, como um cara que bota um filho o nome de Hitler ou Mussolini, né? Porque ele ouve a notícia e diz, o cara é cabuloso, hein, meu? Quer dizer, tem isso, mas se a pessoa está confortável nesse meio, se a pessoa está propagando essas ideias, se a pessoa tem amigos, né, e bloco de defesa ali de skinhead nazista, então deixa de haver tanta importância assim se o cara é um 100% full consciente da coisa ou não, né? Não deixa de ter importância, Divan, e assim, também concordo com o que o Carapanã falou, e vou insistir no que eu disse quando você colocou essa questão. Não são excludentes, né? Aliás, eu acho que o Carapanã ele avançou para dizer assim, não só elas não são excludentes, como os caras sacaram em algum momento que isso dava bom para fazer propaganda neonazista de fato. E talvez mobilizar pessoas que são mais organicamente mobilizadas, tomando conta, acho que principalmente desse campo de internet, de trollagem e tal, porque essa coisa, né, de associar, por exemplo, como o Divan lembrou, né, o Bin Laden, algumas torcidas. Eu fiquei lembrando aqui, o Nazi, vocalista da banda Ira, tal, ele não tem nada a ver com o nazismo, e ele ganhou esse apelido porque ele era maluco. Pô. E aí ele assina com S, assim, para poder se diferenciar, mas o que eu acho importante do que o Carapanã falou é que aí a gente teria que voltar em duas coisas, né? Primeiro, assim, compreender que essa variação autoritária de um corporativismo estatal que configurou o fascismo e o nazismo, ela não é uma excepcionalidade da política moderna. Ao contrário, por exemplo, da experiência soviética, que foi excepcional e que nem teria como voltar. E, de fato, né, como que a gente consegue minimamente compreender essa mobilização que hoje é abertamente neonazi, né? Primeiro, como que eles conseguiram modular e moldar o que seria a liberdade, né? Seja a liberdade de expressão, seja a liberdade que eles reivindicam, porque o mais maluco desses discursos todos da alt-right contemporânea, e enfim, a pandemia deu um monte de exemplo disso, é que eles reivindicam uma certa concepção de liberdade
onde o campo deles possa avançar. E vou tentar não ser longo aqui, mas vou colocar 2 coisas. Por exemplo, né, O Caminho da Servidão, do Hayek, ele é escrito em 45, já dizendo que todo o plano de reforma inglesa lá, o plano Beveridge de reforma inglesa, depois de reconstrução, na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, era coalhado de princípios neonazistas. A partir dos anos 90, de fato, o que se entende por esquerda, num sentido muito amplo, vai abraçar uma certa concepção de produção de direitos sociais e de igualdade absolutamente, digamos assim, enquadrado, porque seria uma ordem constitucional democrática, porque seria uma social-democracia, porque seria lá o que se chamava nos anos 90 de terceira via, lá havia os trabalhos do Giddens, enquanto os caras associados a uma palavra que agora já está mais que desgastada, mas que na época era mais ou menos nova, que era o neoliberalismo, começaram a avançar nesse tipo de concepção de uma liberdade de competição que favoreceu a ampliação desses grupos que já existiam aqui e ali, né? Quer dizer, mais do que isso, se o nazismo e o fascismo não eram uma excepcionalidade do que seriam as democracias de massa ou os regimes mais ou menos liberais constitucionais europeus de massa, se ele não era uma excepcionalidade, ele vai ser reinscrito de alguma maneira nos discursos desses caras, né? E por isso que eu acho que um ponto de partida importante para compreender o que começa a acontecer mais ou menos ali a partir de 2014, 2015, né, que se consolida com a eleição do Donald Trump em 2016, é precisamente como que vai se responder à crise de 2008. Eu estava aqui caçando umas coisas para conversa hoje e lembrei de um artigo de 2016 da Wendy Brown lá na revista Constellations, que ela faz uma observação, tipo, mais para o final do artigo, inclusive o artigo que deu origem ao livro lá dela, Ruínas do Neoliberalismo, que ela fala o seguinte, desculpa, eu vou ler porque é mais fácil do que eu ficar traduzindo. Ela diz assim, uma racionalidade política originalmente nascida em oposição ao fascismo acaba por espelhar alguns de seus aspectos, embora por poderes sem rosto e de mãos invisíveis e sem um Estado autoritário. Isso não significa que o neoliberalismo é fascismo ou que vivemos em tempos fascistas. É apenas notar convergências entre determinados elementos do fascismo do século XX e os efeitos involuntários da racionalidade neoliberal no nosso tempo. Tais convergências aparecem na valorização do produtivismo e do sacrifício por um bem maior, ao qual todos estão comprometidos, mas do qual ninguém deve esperar benefícios pessoais. Aparecem ainda na crescente desvalorização da política, do público, dos intelectuais, da cidadania educada e de todos os propósitos coletivos e solidariedades outras que compõem uma nação ou um país. Então, me parece que eles encontraram esse terreno fértil justamente nisso, né? Porque, enfim, só para situar rapidamente, o que a Wendy Brown faz na ruína do neoliberalismo? Ela vai reler esses caras todos, von Mises, Hayek, Walter Lippmann, tal, esses sujeitos que cumpriram o papel de divulgação, de formação, né, do neoliberalismo, já ali no pós-guerra, fomentando isso tudo ali no pós-guerra, e como que o nome do artigo é Cidadania Sacrificial, Neoliberalismo, Capital Humano e Políticas de Austeridade, como que esse modo de viver no neoliberalismo, né, primeiro, destrói todo tipo de construção coletiva de laços de solidariedade. Então, por exemplo, né, por que a ideia de supremacia nazista volta a ser operativa? Porque as pessoas já estavam vivendo no neoliberalismo, onde assim, o cara tá lá jogado, tá preso na cadeia, tá na rua pedindo esmola tal, porque ele é um bosta, porque ele não é capaz de se constituir, ou porque ele é degenerado moralmente, é usuário de droga, é pervertido sexual tal. E aí, pelo menos a mim, é isso que mais me preocupa, assim, porque
o que eu sempre digo, que pode parecer meio bizarro, é assim, mais grave do que você ter grupos ou grupelhos, ou mesmo grupos grandes, sei lá, tipo da invasão do Capitólio, tal, quando o Trump perdeu a eleição, mais grave do que ter isso é viver num tempo onde o fascismo aprendeu a ser democrático, né? E claro, né, eu estou aqui mobilizando democracia como esse regime formal no qual, por exemplo, no Brasil a gente ainda vive, mesmo que pessoas sejam agredidas na rua, mesmo que mais de 60 mil pessoas sejam mortas por causas violentas por ano, mesmo que, sei lá, um plano de saúde destinado a velhinhos faça experimentos ao estilo dos experimentos biológicos da Alemanha nazista, por conta de uma falsa tese de produção de uma imunidade de rebanho. Então, o grande lance assim primeiro, as coincidências que não são coincidências, elas vão se encontrando, penso eu, né, de uma maneira mais ou menos errática, né, quer dizer, é um pouco trabalho de propaganda de gente organizada, é um pouco uma capacidade de ser recebida por esse sujeito aí que tem a sua masculinidade ferida, que tem o seu papel de provedor ameaçado pela própria situação de crise, mas é também essa forma. Eu gosto dessa imagem que o Andy Brown usa, né? Dessa cidadania sacrificial, entendeu? Que é isso. O que eram essas pessoas que iam na rua durante a pandemia gritar que o Bolsonaro estava certo, que cloroquina. É uma ideia de sacrifício que, inclusive, abandona a recompensa desse sacrifício, né? Porque elas podem se fuder, né? Talvez é o que explique, né, essa manutenção aí de, sei lá, 24, 27, 30% de uma base ativa, mesmo num governo que, assim, tá deixando o país, sei lá, não sei como tá aí na cidade de vocês, assim, mas São Paulo você não passa por uma rotatória que não tem 2, 3, 4, 5 barracas de camping, que não tá assim nóia, não é o nóia da rua, mais ou menos conhecido, que é um problema também, enfim, social, coletivo, tal. Não, é família, família, família. Gente, mãe, filho, criancinha, um senhor provavelmente que deve trabalhar autônomo com alguma atividade específica que não permite que ele pague um aluguel. Então, o que nesse nazismo, para além da sua simbologia histórica direta, interessa para um governo que nem esse? Poder mobilizar esse afeto das pessoas, que mesmo fodidas, vão falar assim, não, Bolsonaro está certo, não, vou tomar cloroquina, vou... E aí tem funcionado, né? Tem funcionado, e é bem interessante, inclusive, né? Porque a gente falou aqui do Alvim, do Felipe Martins, né? Notar como que o escalão mais midiático, ele tem mais essa característica do que o Divan falou, mobiliza os símbolos ali muito sem saber o que está fazendo e tal, e os caras, vou usar um termo antigo aqui, né? Os caras orgânicos estão tudo no segundo escalão, entendeu? Estão tudo fazendo as articulações tal, e claro, né? Todos em torno de um sujeito que elaborou essa história toda mais ou menos num discurso mais ou menos coerente, que foi o próprio Olavo de Carvalho, é tudo aluno dos caras. Quer dizer, então, houve um trabalho de longo prazo aí de formação. Então, acho que não sei se é isso que você quis dizer, Carapana, mas nesse sentido que eu concordo contigo, tipo, há um preparo em torno disso, mas ao mesmo tempo é um preparo que conta com essa coisa, né, com esse nazismo maroto brasileiro. Podia fazer uma pergunta para vocês discorrerem? Mas vai lá, Carapana, vai lá. Não, é isso, cara. Eu acho que tá colocado, mas eu queria dizer assim, essa é outra que eu queria entrar depois de falar de tudo do símbolo, do recruta, não sei o quê, mas é isso que você falou, que eu acho que... Cara, olha o tamanho das consequências materiais desse tipo de coisa, né? Que é esse tipo de tecnologia de poder, tecnologia política que quer simplesmente manter o poder por uma espécie de coisa de afeto, e assim, destruição ambiental numa escala obscena,
Dust Bowl, né? Sei lá, cara. Tempestades de areia, porque a seca está totalmente incontrolável, problemas na matriz energética, ou seja, você não precisa gerir mais nada, o que você tem que gerir são esses afetos das pessoas, né? E o empresariado, essa é outra coisa, né? O empresariado que vai apoiar seu projeto de destruição nacional e botar os caras na rua, e é isso, né? E tirar foto, porque a inteligência brasileira, ela perdeu já há muito tempo a capacidade de, sei lá, cara, de dar conta do que tá rolando, né? De poder colocar na responsabilidade do que esse governo faz, né? Poder tá lá e falar, olha aqui, olha tudo isso que está acontecendo. Cara, por que a gente não teve um combate à pandemia como todos os países fizeram? Por que a gente não teve uma política de auxílio emergencial normal? Pô, gente, o Brasil é aquilo que eu vou falar. O Brasil é um país desigual, mas o Brasil é um país rico. Entendeu? O Brasil é um país que tem dinheiro. O Brasil é um dos maiores economistas. É a economia do mundo, senhor. Exatamente. Assim, é claro que cada ano com o Paulo Guedes ele vai caindo, né? Mas assim... Já foi a 8ª, mas eu acho já que foi hoje a é a 8ª. 10ª. Mas é isso, ou seja, eu acho que chegou a ser a 6ª, se não me engano. Talvez esteja errado e me perdoem se eu falei bobagem aqui. Mas, enfim, essa é uma questão que eu acho que tem um segundo momento, que é assim, você pega esses palhaços, você coloca os caras lá, você entra isso tudo sempre com uma função, que é, não... Gente, é aquela coisa que pra mim não para de martelar na minha cabeça já tem umas semanas. Se faz todo um conluio militar, jurídico, não sei o que, enfia um maluco desses lá, causa essa coisa toda. Por quê? Porque as políticas de esquerda, social-democrata, liberal mais tímidas são uma ameaça para, enfim, para as elites, para a direita brasileira. Você não pode ter redistribuição de renda, você não pode ter salário digno. Os caras entram para achacar o resto do povo, ou seja, você cria isso tudo. Então, assim, essa dimensão material dessa tragédia, né, de centenas de milhares de mortos, um monte de gente na rua, essa coisa assim, e você olha e fala, cara, esse cara tá levando o país pro abismo, e o que essas elites dirigentes brasileiras conseguem falar é assim, ai meu Deus, que difícil, né, precisamos de uma terceira via, porque as pessoas que governaram o país por 12 anos, elas não vão fazer reformas do jeito que eu quero, elas não vão me permitir contratar, demitir, contratar de novo e reduzir salários, elas vão criar algum tipo de seguridade social que eu não quero pagar. Então, assim, aquilo, se der errado, vai todo mundo para Miami enquanto isso aqui queima. Pode ir, Gabriel. Pois é, cara, mas essa é a questão. Eu acho que não é nem a pergunta, né? Fazendo também, dando um passeio por um lado até mais oposto da minha primeira colocação, não é nem perguntar se já dá para chamar, né? Daria para perguntar se tem como não chamar de nazista, porque, cara, guardadas, né, as proporções de simetria direta, que obviamente não vão acontecer, né? Ninguém vai botar um negócio lá chamado campo de concentração. Agora, falcatrua, descalabro, escândalo, filha da putice, isso aí tudo acontece sob os mais variados mantos. Mas é só não ver o Bolsonaro no meio de uma pandemia, em setores que são lotados de apoiadores da sua campanha, né, da sua candidatura, do seu partidarismo, que a gente pode visualizar, por exemplo, o que acontece nesse episódio da Prevent Senior aí, porque, cara, a gente já viu ao longo da CPI da Covid, a gente já viu testes com medicamentos de maneira secreta e não autorizada em pessoas, né? Experiências científicas com pessoas, e a gente viu mais recentemente a coisa que eu acho a mais revoltante de todas que já apareceram em razão de tudo isso que tem acontecido com a gente, né, desde que começou essa porcaria em março de 2020, que é basicamente o cara pegar e me dizer o seguinte, olha, a gente tem que divulgar números, então tu anota como se fosse auto-hospitalar uma pessoa que saiu, né, saiu alta no caso, porque ela foi pro alto, foi pro reino dos céus, amém, né, ou seja, morte libera leito. E nós estamos vendo esse jogo com informação,
né? E me desculpem, na CPI várias vezes foi citado Eichmann, né? Mas eu acho que ele é citado até de uma maneira meio trivial, meio vulgar, meio errada, né? Não é só falar de funcionários pequenos que dão ordem para genocídios no sentido estrutural da coisa. A gente tem que falar também na normalização disso tudo, né? Na questão sistemática disso tudo. E aí o Acácio puxou aquela questão do neoliberalismo, né? A própria Wendy Brown já foi objeto de indicação minha aqui para os ouvintes acabarem lendo, né? Tem livro que está disponível, é só procurar lá. Inclusive tem um que se chama Cidadania Sacrificial, que é um resumo, né, de algumas obras dela que você encontra em PDF em português, né? Na primeiro Google que você dá. Essa questão aí, ela tem que ser vista nesse ponto, porque se a gente falava dos cânones neoliberais que diziam que preferiam uma ditadura com liberdade e concorrência econômica do que uma democracia sem isso, a gente pode perceber que nessa cruza, nessa mistura de Eichmann, né, dessa lógica nazista do funcionário Eichmann, com o neoliberalismo e com o discurso desses caras de anticomunismo, a gente vê que é uma questão que se perde em burocracia, em propaganda, em números, né? Quando o cara pega e diz assim, não, a gente está mandando as pessoas pro abate porque tem que liberar leitos. E aí chega lá na ponta da tabela do Zap Zap, né? O negócio assim, ó, mudaram de 14 para 7 dias o tempo de internação das pessoas. Que beleza, sim, porque as pessoas estão morrendo mais rápido. Então o cara coloca um troço como esse e volta a dizer, né, pessoal, não vai ter um hospital lá onde vai ter assim, aqui se fazem experiências com seres de raças inferiores. Isso aí não vai estar escancarado, pelo menos, né, até onde a gente crê, porque afinal de contas, né, o mundo do neoliberalismo e principalmente na versão bolsonarista dele é uma caixinha de surpresas aterrorizante, né? Não vai faltar. Repito, se tem cara botando suástica em piscina, né? Não vai faltar alguém para dar ideia para implementar isso ou para tentar viabilizar este fato. Agora, se não acontecer o campo de concentração, né, Arbeit macht frei, escrito, né, no pórtico, vai acontecer isso. É um hospital em que os caras estão tentando normalizar, um hospital repleto de bolsonaristas, né, nas cadeiras diretoras. Os caras vão tentar normalizar esse tipo de coisa, né? Matar gente para fazer propaganda que tá o pessoal deixando o hospital mais cedo, né? Como estão deixando, é isso que chega lá para o Eichmann, é isso que chega lá para o setor da divulgação. É número, é estatística, fecha a conta, baixa a pilha e tudo mais. Não só não dá para não chamar, como eu iria mais longe, assim, principalmente depois da derrota eleitoral do Trump, não que o Biden seja o salvador do mundo, muito pelo contrário, eu acho que o Brasil, se a gente pensa em termos planetários, é hoje a experiência mais avançada e mais radical dessa alt-right global, né? O Carapanã conhece bem isso, pode dizer se eu estou exagerando aqui. Mas ele o próprio discurso dele na ONU, há 2, 3 semanas atrás, assim, eu fiquei impressionado, assim, das leituras nos jornais, tipo, ele fez um discurso para a base dele no Brasil, ele fez um discurso que está visando só as questões eleitorais nacionais, ele envergonhou o Brasil fora. Eu posso estar redondamente enganado, mas para mim ele estava falando era para a militância global da alt-right, tipo, é o seguinte, existe um país ao sul do hemisfério que está mantendo viva as suas pautas. E aí, talvez seja realmente quase poliano eu e o Divan dizer que há uma certa ignorância nas idas e vindas dos filhos do Bolsonaro com grupos organizados de extrema direita, com o símbolo Heil Hitler em clube de tiro nos Estados Unidos, porque eles estão cumprindo um papel, né, orgânico de uma militância de extrema direita que conseguiu achar no século XXI uma nova forma para esse fascismo, né? E aí a gente tem que ouvir, também me irrita muito, viu, Carapanã, a chamada opinião pública nacional, não só construindo falsas simetrias, mas achando que é de boa o país não ser um país, né? Ser o refém das Forças Armadas, e o resgate é não voltar a experiência mais tímida da chamada onda rosa no continente sul-americano, né? Quer dizer, o que se chamou de onda rosa, né? Com o governo Morales, com o governo do Equador, com
esqueci o nome dos que assumiram ali no 2002, 2003 para frente. Correia, né? Eles fizeram mudanças nesse sentido muito mais substanciosas, né? Por exemplo, o próprio Correia, mesmo com todo o problema que deu depois, né? Ele consegue dar um rolê na dívida equatoriana, né? O próprio avanço com os povos indígenas ali na Bolívia, a mudança constitucional, quer dizer, o PT com 14 anos não fez nada disso, né? Quer dizer, nem tirar os milicos do lugar deles os caras fizeram. Só que é isso, né? Existe uma elite oligárquica, escravocrata no Brasil, que prefere ser refém de burocrata militar do que garantir minimamente, enfim, um programa que não é nem de transferência de renda, que é de, num país rico, impedir que, sei lá, 1/3 da população viva na extrema miséria. Cara, pegando aí a pergunta do Divan e o gancho do Acácio, eu acho que eu vou citar uma coisa que, cara, eu escutei muito tempo atrás, cara, num desses colóquios, acho que foi na Unicamp, de extrema direita, mas que foi produzido pelo, enfim, cara, eu tô tentando lembrar o nome de quem falou, foi o Paulo Arantes. O Paulo Arantes falou que o bolsonarismo é uma espécie de coisa, claro que tem uma correlação, enfim, uma relação próxima com vários movimentos de extrema-direita, que você tem essas referências ao nazismo, ao fascismo, que tá tudo ali, mas que, cara, existem certas tecnologias do bolsonarismo que são nossas, né? Porque, assim, olha o que é que aconteceu com o país, assim. Eu tava pensando outro dia, eu falei, cara, que loucura, né? Ninguém falou sobre um monte de coisas que estavam públicas na época das eleições, assim, sobre relação da família Bolsonaro com o crime organizado, sobre... Porque, assim, essa coisa dos desvios no gabinete, eu acho que ela é um pouco a ponta do iceberg, né? Você chega nesses desvios do gabinete, você vai dar em gente que tem relação com milícia, assassino de aluguel, enfim, você vai dar num submundo carioca pesadíssimo, né? Isso tudo se colocou, e você teve essa normalização toda do que se dava ali, e é um pouco assustador, né? Se a gente junta o que a gente falou antes sobre todos esses apitos de cachorro, as referências deliberadas, essa relação com as coisas da extrema-direita, essa glorificação da violência com o que foi dito, né? Com o que foi feito durante a campanha. Porque olhando em retrospecto agora, a coisa vai ficando... Ela cresce num absurdo, né? Olhar para aquele cemitério improvisado em Manaus, né? Enquanto as pessoas estavam morrendo 2 vezes, o presidente estava dizendo que o prefeito e o governador não deveriam fazer o que eles precisavam fazer para conter a pandemia. E você volta a isso e você pensa, né? Como é duro, assim, e como é difícil. E como mesmo a experiência de esquerda mais tímida, como a Cássio colocou muito bem, ela é um perigo para as elites brasileiras, porque essa é a questão. Os caras não simplesmente preferem ser tutelado por milico, né, e colocar o país de refém. Eles ganham com isso, né? A gente está num momento muito estranho do Brasil, em que as ruas estão cheias de pessoas desempregadas e com fome, e o mercado de imóveis de luxo está aquecidíssimo, o mercado de carros de luxo está aquecidíssimo, né? Assim, você tem um descolamento entre o topo da pirâmide e o topo do topo, né? Porque também não falta aí filha da mãe para falar, não, porque quem ganha 10 mil é igual quem ganha 1 milhão, ou quem tem sei lá quantos bilhões em patrimônio, é tudo a mesma coisa, porque o país é muito desigual, então tá todo mundo ali, então taxa todo mundo igual. Cara, não. Quem tá bem é quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro é quem tá bancando. Se você olhar o setor entre o qual o Bolsonaro mais cresceu, é esse setor de pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, cara.
Então você tem um pouco algo que é complicadíssimo, porque aí entra algo que é mais surreal, ou seja, esse tipo de excrescência destrutiva que esse país gerou é a segunda maior força política que existe. Tá? Não é a primeira... Diga. Não, mas que é outra coincidência, né, Carapana? Porque justamente o nazismo, o fascismo, enfim, ele prosperou aonde? Em países que estavam nessa situação de penúria. É isso que é muito louco, né? A gente não pode esquecer que, para além das questões, digamos, simbólicas, ideológicas, tal, por exemplo, o papel da família Krupp no nazismo alemão, entendeu? Então, e de fato, o que a gente está vivendo hoje no Brasil é isso, que a base, isso é outra coisa também que eu acho que é mal colocada na imprensa como um todo. Quando se fala dos 20%, 30% que ainda apoia o Bolsonaro, parece que é um bando de gente inocente que vai lá, que é meio burra, que não entende que o Bolsonaro é um genocida, tal, 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 tal. Mas o único setor no qual ele não recuou é justamente essa oligarquia escravocrata que hoje é chamada pela imprensa de empresariado, né? E que não poderia ter uma figura mais significativa do que o velho da van, entendeu? Que é o palhaço da corte hitlerista brasileira. E tem uma coisa que é a mais estranha, né? Ou seja, você tem dentro da direita brasileira um monte de figuras que estão inseridas em meios midiáticos para tornar normal o anormal, né? Ou seja, a gente não pode... Não. Eu acho que sim, os caras estão na mídia para transformar o anormal em normal, né? Esses caras, eles estão ali para fazer o absurdo ser normalizado. Enfim, os caras estão se colocando como, enfim, arautos do centrismo, e o que eles estão fazendo é, sei lá, normalizar a escravidão, entendeu? E, ou seja, dentro desse tipo de caldo, não vai dar em nada bom, né? Não vai funcionar, não vai prestar, né? É isso. E pior do que não prestar, né? Vai durar, cara. E ultimamente o que tem me preocupado é justamente isso. Eu fico vendo essas mobilizações, a própria maneira como tem se antecipado a disputa eleitoral do ano que vem. A gente já chegou num ponto de consolidação desses grupos. E consolidação, eu estou falando de organização política, de máquina de propaganda, de dinheiro, que mesmo se a gente conseguir defenestrar o Bolsonaro, esses caras vão continuar causando com bastante força ainda, sabe? Porque... E claro, né? Talvez aqui concluindo em cima da pergunta inicial do Divan, assim, pode chamar de... Vamos cunhar algum conceito novo aqui. Você acha que é exagero chamar de nazismo de fascismo? Chama de nazismo moleque, o nazismo moleque brasileiro, o nazismo maroto. Olha, falando em marotice, né? A gente podia ir para isso aí que basicamente já é linguagem corrente de comunicação, que são os chamados dog whistles, né? Os apitos de cachorro, coisa parecida. Porque se a gente tem ou não tem uma cúpula, né? Um primeiro escalão, como lembrou a Cássio, altamente enraizado por dentro, defensor, ideólogo desse tipo de coisa, o que a gente já concluiu aqui que sim e talvez não ao mesmo tempo, né, com uma pendência um pouco mais, digamos assim, visível para o sim, né? Mas o fato é, a gente tem todo um aparato ali que faz com que haja essas conexões, e são conexões estranhíssimas, né? Como a gente já conversou, por exemplo, no episódio da semana passada com o Puntia, né? São as pessoas que estão construindo uma teia de ligações étnicas, culturais, ideológicas, discursivas, com coisas que não têm sentido. Eu não quero nem lembrar aqui, né?
daquela história que é um meme, né? É uma lenda urbana, mas a gente é obrigado a sempre lembrar dela quando fala desses assuntos, né? Com o nazista brasileiro, descendente de alemães, que manda uma carta lá para se solidarizar com o pessoal da Europa e tal, e é chamado de macaco em troca, né? O fato é que isso aí faz parte daquelas coisas que todo mundo diz, né? Aconteceu na minha cidade, foi com um primo de um amigo meu, foi um cara que eu vi num fórum que eu participava e tudo mais. Mas o fato é, toda essa ligação é uma ligação estranhíssima, porque tu tem cara que integra gabinete quase que um think tank interno do governo Bolsonaro, que vai fazer sinaizinhos e vai fazer mençõezinhas na internet a toda uma espécie de bravata que tem a ver com discursos, sei lá, ucranianos, que tem um fundo de localismo bastante inegável e tem um fundo étnico bastante inegável, com uma questão de teorias conspiratórias norte-americanas, né, estadunidenses, que vai passar por uma série de referências que vão condizer com autores e discursos e sei lá eu, né, e todo esse tipo de coisa. É muito engraçado isso, né, não deixa de ser trágico também, mas é engraçado no sentido de que a gente está vivendo uma espécie de delírio, né, de delírio, porque quando um cara que é membro governamental vai lá e faz um sinal de white power para aparecer de relance numa entrevista de um outro cara, e não me venham dizer que o cara ajeitou a lapela, porque esse é o tipo de cara que é perito em passar o tempo inteiro da sua vida fazendo essas coisas, né? É recadinho, é palavrinha, é escolha do que vai citar como epígrafezinha, e tweet, e postagem, Instagram, não sei o quê. Quer dizer, a gente está numa construção aqui que é um link Berlim dos anos 40 com Kiev, com não sei o que lá, com Texas, com, sei eu, Sorocaba, enfim, né? É uma coisa muito esquisita isso aí, e é uma coisa que deixa evidente que há sim pessoas no governo Bolsonaro preocupadas em criar esse tipo de alinhamento, com o qual, né, tem muita gente que não está nem aí de fato, né? Tem muita gente que não está nem aí de fato. O governo Bolsonaro, eu costumo dizer, né, a gente separa várias camadas, e uma delas você percebe claramente que mesmo aquele mais preocupado com o comunismo, ou com a Venezuela, sei lá o que for, né, é um cara que está vendo que os negócios estão naufragando. Para quem não está naufragando, bom, né, a gente sabe para quem? Para velho da van e para cara que mexe diretamente na economia nacional para melhorar a situação dos dólares que tem lá engavetados em alguma ilha do caralho lá, não sei o que é esses lugares onde essas pessoas depositam dinheiro esquisitíssimo, não precisam dar explicação sobre ele, né, e querem me dizer que está tudo bem, obrigado, sendo que é o cara que está lidando diretamente com coisas que vão influenciar, né, na subida ou na descida da, ora vejam, moeda que ele tem estocada. Sorocaba é a Viena brasileira, é isso? Porra. Não é de Sorocaba, aquele cara, o Felipe Martins? É uma coisa assim, não é? Aham, sim. Então, é a Viena brasileira. Putz, Mas tem uma coisa sobre tamo mal de Viana, velho. esses apitos de cachorro e tal, eu acho que ele condensa bem a maneira de atuação desses caras na rede. Mas penso também que uma coisa que o Carapanã pegou aí de uma fala do Paulo Arantes, que a gente tem que olhar bastante, é como eles também conseguiram já, a essa altura do campeonato, adaptar o que seria uma ideologia nazi-fascista para o contexto brasileiro, né? Primeiro falando para esse sujeito aí, por exemplo, do interior de São Paulo, né, com uma cidade como Sorocaba, tal, que é esse cara que tem uma autoimagem de si como um homem de bem, um sujeito de família, que vai na missa de domingo, tal. E segundo, que, por exemplo, a relação com a Ucrânia, né, a gente tem grupos como o Ucraniza Brasil, a gente teve o grupo lá da Saru dos 300 pelo Brasil, né, que tem essa formatação de gangue tipo SA, mas que já incorpora elementos brasileiros, né? Você pega sujeitos como aquele Paulo Cogos lá, que fala as matrizes ibéricas do povo brasileiro, né? E que conectam. Eu vou insistir um pouco nessa relação, né?
a ideia de cidadania e liberdade política com liberdade econômica, né? O outro símbolozinho famoso que circula nessas visitas dos filhos do Bolsonaro aos clubes de tiro estadunidense é a porra da bandeira da cobrinha lá, não pise em mim e tudo mais, sabe? Então, tem uma o que é mais preocupante, que eu falei, olha, e que vai ser foda lidar, mesmo depois do Bolsonaro, principalmente porque, por N motivos, é coisa que a gente nota, como o Carapanã disse aí também, desde pelo menos os anos 90, é como esses grupos vão continuar aí atuantes na internet, nos seus clubinhos de bairro, dentro das partidos políticos, né? E sempre contando com aquela forcinha de algum grupo oportunista na ocasião, né? Que abraça esses discursos abertamente sexistas, homofóbicos, favoráveis ao extermínio de uma parte da população dentro de uma forte tradição brasileira para alguma vantagem política imediata e depois ficam dizendo aí que não tinham nada a ver com isso, como os caras do MBL lá, como o Kim Kataguiri, como o Fernando Holliday e tudo mais, porque o Brasil tem campo para isso, né? Semana passada muito se falou aí do aniversário da Constituição Brasileira, né? 5 de outubro. E o Brasil é tão pródigo de coincidências em datas cívicas, né? Que não só o Dia do Exército é no mesmo dia do Dia do Índio, 19 de abril, como a data de promulgação da Constituição Brasileira, 5 de outubro, é no mesmo dia de aniversário do massacre de Canudos, né? Onde a gente poderia dizer que foi fundado o Estado brasileiro, num grande massacre de um bando de pessoa, né, do interior da Bahia, enfim, ali em Belo Monte, que teve que mobilizar toda a Guarda Nacional do Rio e de São Paulo para ir lá matar um monte de gente que estava só construindo uma experiência comunal no interior da Bahia. Mais louco que Canudos é um maior exemplo de algo que aconteceu muitas vezes durante a República, né? No contestado. Tem um monte de outros casos, assim, né? Onde você tinha um certo campesinato desobediente e os caras iam lá e faziam um massacre, né? Tem um que eu não consigo lembrar nunca o nome, mas eu acho que foi no sul do Ceará, assim, que os caras mandaram um avião de guerra também, igual no contestado. Os caras, tipo, bombardearam. E esse do Ceará eu também nunca lembro. E construíram um campo de concentração. Sim. Como o Brasil teve um campo de concentração, que era a Clevelândia do Norte, ali, durante o estado de sítio do governo Arthur Bernardes, em 27. Quer dizer, Sim. Tem como chamar de base que, do ponto de vista da forma, o Brasil, inclusive, teve experiências parecidas antes da Alemanha nazista. Né? Até porque o grande modelo do campo, né, foi o modelo... o Foucault chama isso lá no Em Defesa da Sociedade de efeito bumerangue, né? A experiência de concentração de gente, de morte em massa da colonização da América retornou na forma de campo de concentração para a Alemanha, né? Quer dizer, para a Europa como um todo. Não à toa, né? Os primeiros grandes presídios construídos lá na Europa ainda no século XIX vão ser chamados justamente de colônias penais, né? Então eu não sei se a gente está falando da mesma fala do Paulo Arantes. Talvez não. Mas, pode não ser a mesma, mas assim, de qualquer maneira, tem isso que está na própria experiência política brasileira. Eu lembrei de uma outra, que foi entre o primeiro e o segundo turno, em 2018, onde ele também disse uma coisa, e aí, sei lá, né, num tom quase do que seria uma espécie de autocrítica, né? Enquanto se achou que bastava gerir essas contradições do Brasil durante os governos, e aí eu leio como ele também, né? Entendo essa experiência progressista de 94 a 2014. Quando você acreditou que era possível gerir isso, dando o mínimo para o populacho, mas atendendo aos interesses das elites locais, a extrema-direita voltou e lembrou que política é disputa, né, cara? Política é guerra. Sim. E é isso que os caras estão fazendo. Acho que o que não se diz nunca claramente, assim, e isso, de novo, é outro elemento direto com o que foi a experiência do entre-guerras na Europa,
é que o Bolsonaro e o grupo dele não tem a menor dúvida de que eles estão travando uma guerra. Não tem a menor dúvida de que eles estão conduzindo um massacre. Né? E aí a gente poderia sair um pouco desse campo, né, dos apitos de cachorro diretamente nazistas, diretamente ligadas à supremacia branca estadunidense, e lembrar que isso, para mim, foi o mais significativo de tudo. A última live antes do segundo turno do Bolsonaro, com aquele esquema todo lá no fundo da casa dele, no celular e tal, foi: vai todo mundo para a ponta da praia. E está indo todo mundo para a ponta da praia. Lembrando aí, talvez, os mais jovens ouvintes, que a expressão ponta da praia era a expressão do Exército Brasileiro, para onde eram levados os militantes durante a ditadura civil-militar de 64 e 85 para serem executados. Né? E é isso que ele está fazendo. Né? Tentou se relativizar, e aí é muito louco, né? Aí ele vai lá, faz uma puta fala golpista, e de repente alguém fala: ah, não, mas ele moderou porque o STF fez não sei o que lá, porque uma fonte minha no Exército disse que o Exército está insatisfeito com as falas dele, né? Só que, enquanto isso, bom, se antes a gente tinha um problema de 60 mil mortes violentas por ano, anualmente registrada pelo Atlas da Violência, quer dizer, documentado, quantificado estatisticamente, a gente, de uma hora para outra, em 2 anos, empilhou 600 mil cadáveres. É foda, né? Cara, só pra citar, eu tava lembrando, era o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, foi no Crato, no Ceará. Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer nesse episódio, eu acho que é isso, e essa questão, para mim, é central, assim, de como a direita tá fazendo guerra. E tá fazendo guerra não só aqui, tá fazendo guerra em tudo quanto é lugar, assim. Os caras estão preocupados com o poder e as pessoas estão morrendo. Essa é a outra questão, né? É complicado, às vezes você fala, guerra política, não sei o quê. Pois é, amigo, mas assim... o que vai acontecer? Aonde a coisa chega? Esses caras estão se armando, né? E estão fazendo isso muito abertamente. Divan? Eu só queria lembrar que, porra, vocês vejam como eu sou ingênuo, né, cara? Quando começou a pipocar há um tempo aquela coisa das redes sociais, das pessoas aparecer com um copo de leite, e sempre a mesma galera, né? Eu juro por Deus para vocês que eu pensei, assim, a minha primeira associação foi o seguinte, né? Foi aquela questão, né, da laranja mecânica, da ultraviolence, tal. E eu pensei que, bom, como esse pessoal é perito em olhar, moloco meuco, né? Eu fiquei pensando assim, como esse pessoal é perito em ver uma coisa que é para ser uma crítica, é para ser um questionamento, isso tem até a ver com a dica cultural que eu vou dar hoje, como o pessoal é perito em ver essas coisas que podem ser aprendidas de um ponto de vista crítico, mas na verdade elas idolatram, né? Quer dizer, o cara vê o filme da Laranja Mecânica, ele acha que o Alex, né, que o personagem tanto do livro quanto do filme, ele acha que é uma espécie de herói, assim como o cara acha que a postura correta a se tomar é a postura do Capitão Nascimento na Tropa de Elite, né? A primeira